Olá, nós queremos hoje compartilhar com você uma palavra que nós encontramos em Lucas, capítulo 15. Essa palavra de Lucas é uma palavra que normalmente a gente olha ela de maneira isolada. Mas quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus, quando a gente percebe aquilo que Jesus traz à tona, ou aquilo que Jesus ele transmite para nós, ele transmite a partir de um contexto. A palavra de Jesus, ela sempre está ligada a uma certa situação que está se passando ao redor dele. E por isso o contexto de Lucas 15 é o contexto em que Jesus ele se relaciona com todo tipo de pessoa. Jesus ele se relaciona com aquelas pessoas que os religiosos ou tantas outras pessoas desprezavam. Aquelas pessoas que eram rejeitadas, Jesus comia com elas, Jesus passava tempo com elas, Jesus investia seu tempo na vida delas. Então Jesus passa a ensinar através de 3 histórias, ainda que diferentes, elas têm um teor semelhante. E a história que eu quero me ater diante de vocês nessa manhã é a história essa história familiar, essa história de um relacionamento familiar, onde nós encontramos um filho que pede a herança do pai e ele esbanja essa herança do pai de uma maneira totalmente irresponsável, ele desperdiça todo o dinheiro, ele perde a sua própria dignidade. Só que normalmente a gente olha para essa história e a gente foca no filho. Normalmente a gente olha para essa história e a gente tem os nossos olhos sempre voltados para o filho caçula que perde toda a herança e volta arrependido para casa. Esse filho que demonstra arrependimento. O arrependimento ele é importante na Bíblia, ele é muito importante, ele é um ensinamento fundamental, ele é fundamental. Só que a temática dessa história não está no filho. A temática da história, o título que nós lemos, o filho perdido ou o filho pródigo, não está no filho. A história fala a respeito de Deus, fala a respeito de como Deus se relaciona conosco, como Deus se relaciona com as pessoas. Por isso, o melhor título para essa história seria Deus Pródigo. Porque pródigo ele tem uma conotação negativa quando significa esbanjador ou gastador. Mas pródigo ele tem uma dimensão positiva quando esse fala a respeito da generosidade e da bondade, sem fazer alarde em torno disso. Porque se você reparar na história, o filho ele se prepara todo para se arrepender diante do pai, mas antes mesmo do filho pronunciar qualquer coisa, o pai o recebe, o abraça, o acolhe e coloca anel no seu dedo, sandália nos seus pés, já faz um banquete, porque essa preocupação do pai não tem a ver simplesmente com o arrependimento do filho, mas tem a ver com a bondade de Deus. Eu creio que a bondade de Deus ela nos constrange. A bondade de Deus ela mexe conosco porque sempre a gente tenta achar algo de bom em nós. Mas a gente não precisa achar algo de bom em nós. A gente não precisa dar alguns passos dizendo que com isso a gente pode merecer alguma coisa da parte de Deus. Deus, ele simplesmente é bom. E a palavra do Senhor diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Por isso, Deus, ele recebe o rejeitado. Deus, ele recebe o improvável. Deus, ele recebe você e recebe a mim, porque ele é bom, não porque a gente merece. Essa história fala de um Deus amoroso, ele não fala de um menino arrependido. Essa história fala de um Deus cuja bondade ela é inesgotável e não de um filho que é capaz de retornar à casa do pai. Essa história fala de um Deus que está constantemente vindo ao nosso encontro, um Deus que não desiste de nós, um Deus que luta por nós, um Deus que nos resgata. E por isso a palavra de Deus fala que Ele pagou um preço alto para nos resgatar, a própria vida do Senhor Jesus. Por isso, querido, nesse tempo que nós estamos apenas conversando com você através da internet, nós queremos dizer que o nosso Deus é um Deus de perto. O nosso Deus é um Deus que vai ao teu encontro. O nosso Deus é um Deus amoroso e um Deus que se importa com a sua situação. Então, não importa como você esteja, mais importante é quem está com você. Que Deus te abençoe.